10 semanas atrás iniciamos e não paramos mais. Era para ser 7 sexta-feira. E o Espírito Santo de Deus pediu para que continuássemos. Continuamos com a oração e consagração na parte da manhã. E Deus tem feito milagres e vai fazer muito mais. Quem crê, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Vai continuar fazendo na sua vida, vai continuar fazendo na sua família, em nome de Jesus. Abram a Bíblia em Mateus capítulo 5. O versículo vai ser do 13 ao 16. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Todos acharam? Amém. Não? Amém? Está chegando no amém aí alguns. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 13. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Versículo 13, diz assim as escrituras sagradas que está em Mateus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Leiam comigo juntamente a última parte. E glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e Pai querido, que aqui não seja eu, meu Pai, mas seja o teu Espírito Santo de Deus falando, meu Pai. Com a tua igreja, falando comigo, falando aquele que está pela internet, falando aquele que está no apartamento agora, falando, Senhor, aquele que está passando na rua, que está ouvindo a tua palavra. Que glorificado seja o nome do Senhor que estás no céu. Assim seja a tua palavra, que entra em cada coração, em cada mente, e se multiplique diante desses discípulos que estão aqui na tua igreja. Quem crê, dá um amém. Amém. Podem se sentar. Irmão Sival, quer fazer um fundo musical no teclado? Por favor. Se puder, faça o que o Espírito Santo estiver tocando no seu coração, e conforme você sentir a ministração da palavra. Amados, aqui no capítulo de Mateus, é o capítulo 5, nós estamos estudando também nas quartas-feiras o estudo de Mateus, Marcos e Lucas. São os evangelhos sinóticos, que eles se compõem com algumas passagens a mesma diante das outras, assim possui cada escritura. Pois bem, vejamos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, no capítulo 5 de Mateus, e versículo a partir do 13. Na primeira mensagem, diz que para os discípulos: vós sois o sal da terra. Pois bem, eu separei um paradoxo do sal. O sal é uma confirmação, é um efeito permanente, e também há uma destruição. Aqui eu separei dentro dessa mensagem, alguns sabem que o sal, não vou falar aquela parte que bota o sal na salada, não vou falar dessa parte, eu vou pular essa parte, mas ele serve para isso também. Mas naquela época,
o que o Senhor queria falar com os discípulos através dessa mensagem. E o que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite através dessa mensagem. Como podemos aplicá-la aos nossos corações? Pois bem, eu vou trazer como acontecia lá para os judeus e como nós podemos praticar nas nossas vidas. E como é tão lúdico e simples a mensagem do Senhor. Muitas das vezes você vai ouvir na palavra, na mensagem dizendo sal, muitas das vezes terra, muitas das vezes luz, mas nós iremos iniciar pelo sal. E o sal, eu coloquei aqui que existia um acordo antigamente no Oriente. Como funcionava? Funcionava que duas pessoas, para ali ter um comum acordo, para fixar esse acordo, nada mais é brit marsh, que é em grego. Lá eles fazem um acordo, aonde eles encontram um ao outro, e esse acordo é selado. O que acontece dentro desse acordo? É como se você fosse num cartório, e ali você está comprando uma casa, e você precisa autenticar todos aqueles documentos, que são vários, para você registrar essa casa. Esse registro era feito por duas pessoas, como um acordo. Como era feito? Cada um com um saquinho de sal, encontrava essa outra pessoa, e essa outra pessoa, que iria selar o acordo, sentavam-se juntos ali, e faziam o seguinte: eles colocavam um pouco do sal deles, cada um com a sua porção, dentro de uma botija, e ali eles pegavam o que eles estavam se alimentando, e misturavam esse sal. Eles também se alimentavam com esse sal, colocando pão, carne, e se alimentavam, e assim era selado. Mas, antes de ir embora, eu tenho uma boa notícia, porque quando esse sal ele é misturado, tem alguma possibilidade desse sal ser desfeito? Imagina você estar na sua cozinha e você vê o pote de sal lá, e você mistura com o sal da vizinha, e aí cada um leva um pouco e depois você quer separar esse sal, você consegue? E era assim que era feito. E Jesus aqui está falando para os seus discípulos, preste atenção. Por quê? Porque na mistura, quando é misturado o sal, é só um pouco. Quando o sal, ele é misturado e cada um leva, é selado e não tem como fazer mais. O que Deus está trazendo para nós é uma representação, para vocês entenderem que vocês também são discípulos de Deus. Assim como Jesus estava explicando para os discípulos que eles eram sal, vocês também são sal. Aleluia. E quando você é misturado, esse sal dentro do mesmo pote, agora eu vou fazer para você entender, quando esse sal é misturado dentro da igreja, ele não tem como mais separar. E aí vem a palavra de Deus dizendo que o corpo de Cristo, ele é um só, é por isso que não se separa. Glória a Deus. Por quê? Porque ali Jesus está falando na linguagem dos judeus. O que eles faziam com o sal? Eles armazenavam alguns alimentos, eles usavam também para se alimentar ou colocar um tempero. Ele era apenas um detalhe dentro de um sabor. Não é assim? Quando você está na cozinha, você começa a fazer algo para se alimentar. E muitas das vezes eu já ouvi essa palavra. Muitos não gostam porque a comida ficou sal. A comida passou do ponto. Então quando aqui Jesus está falando, o tempero quem vai dar é vocês. Jesus está nos temperando aqui, ó. Se nós somos sal, nós temos que dar sabor para o mundo. Não o mundo nos dá sabor, é diferente. É daqui para lá, não de lá para cá. Você está entendendo isso? Por quê? Porque se você é o sabor, você vai fazer a mudança para aquele que necessita. Quantas pessoas estão aí fora esperando um pouquinho do seu tempero?
Não é só esse que você se alimenta, não. Não é só esse que você faz na sua casa, não. É o tempero que você é alimentado. Porque se você vem na quarta-feira, se você vem na sexta-feira, se você vem no domingo, você está sendo alimentada pela palavra de Deus. E aquele que está faminto da palavra lá fora e precisa desse tempero, quem vai fazer, discípulos? São vocês. Glória a Deus. É essa a mensagem que eu tenho para trazer para a vida de vocês hoje. Mas é apenas o início de uns 30 minutos que eu vou levar. Em Levítico, capítulo 2, versículo 13, diz assim: toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto de Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. É exatamente assim que acontecia nos países da Arábia. E também eu trago essa mensagem para os vossos irmãos, porque pela inspiração do Espírito Santo, Deus me mostrou algo tremendo, e como é interligado a Bíblia, uma coisa na outra. Você quer ver o negócio? Vós sois o sal da terra. Pois bem, no início Deus criou e fez um firmamento. Tá, mas aí em Gênesis, capítulo 1, 10, ele vai criar, na verdade, 3, ele vai criar. Veja no capítulo de Gênesis, 1, no versículo 3, e disse Deus. Só que antes do versículo 3, há um princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E vocês são o sal da terra. Opa, se vocês são o sal da terra, vocês são os discípulos que vão estar levando a palavra de Deus. É o sabor dessa terra que foi criada. Aleluia. A Bíblia nos mostra diversos relatos. Quando eu voltei para Gênesis e comecei a olhar essa palavra, ali Jesus estava explicando não só o sal, não só que você é sabor, mas que está dentro do contexto. Porque às vezes você está dentro do contexto, mas não está entendendo o propósito. Por quê? Porque se você tivesse entendido o propósito, você estava sendo o sal da terra. E para você ser o sal da terra, você precisa entender o seu propósito. Porque muitas das vezes você olha para o Senhor e diz: Senhor, qual é o meu propósito na terra? Aí Deus está falando: você é o sal. Mas no versículo 3, Deus diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve. Então, eu sou o sal da terra. Ali também, no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Além de sal, para dar sabor, você é luz. Então, aonde você coloca a planta dos seus pés, mesmo que seja trevas, muda para luz. Mesmo que esteja na escuridão, ali se transforma de luz. E quando você entra naquele lugar que você é luz, você também dá sabor. Ou seja, você leva o tempero para aquele povo que está necessitado de uma palavra para se erguer. Glória a Deus. É isso que o Senhor está falando com nós aqui nessa noite, em nosso coração. Se vós sois a luz do mundo, também diz a palavra do Senhor, além da criação. Porque quando houve a criação, tudo ali foi acontecendo. E Jesus está explicando
E se nós trouxermos para o nosso contexto e entender o que Deus está falando através dessa palavra, Ele fala de terra, Ele fala de luz, Ele fala de sal, Ele fala, aqui eu trouxe Salmo 119, versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Agora pega aqui para você entender. Aleluia. Se é a palavra por onde ele iniciou. Glória Meu Deus. Você não entendeu? Eu vou explicar. Se a palavra é o caminho, eu sou o sal e dou o sabor, antes de haver alguma coisa, primeiro foi a palavra. Por quê? Primeiro foi a palavra, porque ele já existia. Glória a Deus. Depois ele fez a terra. Ele criou para que nós viemos nessa terra construir. Isso é a diferença. É isso que Deus está falando. Porque se nós nos escondermos, se nós nos guardarmos os nossos talentos, se nós não colocarmos para fora, como o mundo ficará? Faça essa reflexão agora na sua mente e no seu coração. Se Deus está me alimentando, se eu estou ficando transformado, se eu estou mudando, se Ele fala, ide e pregai o Evangelho por toda parte, por todo mundo, o que eu preciso fazer? É essa palavra que nós temos que refletir no dia de hoje. Mas a criação já foi feita e não tem como apagar. Aleluia. Veja aqui em Colossenses 4:6, não precisa abrir. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vós convém responder a cada um. Opa, peraí, temperada. Aqui em Mateus está dizendo que você é o sal. Lá em Colossenses está falando que é temperada. Então a sua palavra, ela tem que ser temperada com sal, com sabor para cada um. Por quê? Porque isso aqui hoje tem endereço. Essa mensagem de hoje tem endereço. Qual é o endereço? O endereço dos nossos corações para fazer aquilo que Deus nos mandou. Aleluia. E muitas das vezes nós ficamos com dúvida de como vamos fazer, de como vamos agir. Porém Deus está falando através da palavra dele. Presta atenção na segunda parte, a parte B do versículo 13. Diz: senão para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Opa, se eu sou o sal, se eu preciso estar temperado, se eu preciso andar na palavra, se eu preciso praticar a palavra está dizendo que com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É assim que das muitas vezes a vida de algumas pessoas, elas ficam sendo pisadas por homens. Por quê? Mas por que isso acontece? Porque não está entendendo o que Deus falou. Fala assim: eu entendi o que Deus falou. Eu estou praticando o que Deus me falou. Eu estou colocando em prática o que Deus me ensinou. Aleluia. Eita Deus, aleluia. Agora vejam que no versículo 5 diz: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Repete comigo: eu sou a luz da minha casa. Mais forte: eu sou a luz da minha casa. Aleluia. E não há outra luz que possa entrar na minha casa. Aleluia. Aleluia. Esses dias
nós fomos em um sepultamento da nossa querida irmã do Caju, do seu marido, e quando nós voltamos, nós passamos por dentro de um túnel, vamos dizer assim, né, pastor? E aquele túnel ali, ele havia espaços para colocar velas. E quando eu cheguei no meio, ele é feito de madeira, é como se fosse um portal. E quando eu cheguei no meio, eu falei a Débora: pai, tá cheio de espaço para colocar vela. Eu falei: isso aqui, não estou me sentindo bem aqui dentro não. Isso lá no cemitério. Não estou me sentindo bem nisso aqui, não sei, está estranho. Deve ter alguma coisa. E mais à frente fomos ler na placa. E quando chegamos lá na frente para ler essa placa, começamos a entender o que se passava ali. E aí o pastor também estava olhando junto com a gente, lendo. E começamos ali a entender que aquilo era um portal. Um portal espiritual para acender vela e colocar para a pessoa ser iluminada para sempre, ou até voltar, assim como tem em outras ações, não só essa. Mas aquilo me chamou a atenção e essa palavra veio ao meu coração. Mesmo que a gente estava ali, nós éramos a luz. E não existia aquelas velas de instalar para ser luz. Por isso que o que o Espírito Santo está profetizando na sua vida, que você é luz, que você é sal dessa terra, é justamente para você entender isso, que não existem outras luzes que possam iluminar a sua vida, porque se você aonde pisar, você começa a trazer a luz e incendiar, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Aleluia. Assim é na sua família, assim é na sua vida, assim é nos seus projetos de vida, assim é nos seus sonhos, assim é o que você apresentou para Deus. A luz que Deus traz para as suas coisas não se compara com as que tem no mundo, é diferente. Quando olham para você, vê o seu semblante diferente. Por quê? Porque você é luz. Aleluia. Glória a Deus. Porque você é sal dessa terra. Então seja sal para ser tempero aonde você estiver. Lá em Colossenses fala uma palavra temperada com sal, para que saibas como vós convém responder cada um. O que é isso? É Deus falando assim: você vai saber lidar com todas as situações. Aleluia. E falar com cada um de uma maneira diferente. Glória a Deus. Para fechar, eu trouxe João 12:46. Glória a Deus. Para confirmar, e eu quero que leiam junto comigo, João 12:46. Está pertinho. Você vai continuar aí. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você não está longe, você está pertinho. Capítulo 12, versículo 46. Melhor, 44. Veja o que diz as Escrituras para confirmar o que Deus está falando aqui nessa noite. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Você pode repetir junto comigo? Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Glória a Deus. E quem me
luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aleluia. Aleluias. Porque você pode passar por aquele portal, mas quando você passar por aquele portal, mesmo ele sendo treva, a sua luz vai prevalecer. Sabe por quê? Porque você crê na palavra do Senhor, você crê que Jesus esteve nessa terra, você crê que Ele faz a mudança na sua vida, você crê que Ele muda a sua família, você crê que aquela luz que está na sua casa é a palavra. Sabe por quê? Porque você crê no Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Aquele que reina e aquele que vive para todo sempre. E aí começa a trazer a mudança, porque a palavra diz que nos basta crer. Aleluia. Basta crer para tudo mudar. Não importa como você está, importa para Deus se você crer. Glória a Jesus. Deus, Ele pode te ver hoje aqui assim, ó, tá abatida, tá destruída, não tá aguentando mais. Aí você chora para Ele, olha para Ele e fala: mas eu creio. Glória a Deus. Ah, Senhor, mas eu não estou aguentando mais. Mas eu creio, Senhor. Ah, Senhor, é tanta humilhação. Aí você olha para Ele e fala: mas eu creio, Senhor. Porque o que te traz mudança, o que faz a mudança é você crer. Você crê nisso? Se coloca de pé, porque eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fechem seus olhos.